Era assim um jornalismo de guerrilhas, né? Jornalismo de guerrilha. Recua, avança, dá uma entrincheirada, dá uns tirinhos, volta para trás, sabe? Você faz guerrilha. É uma guerrilha que se faz. Não é uma guerra convencional, onde você vai com tudo. Então, eu me lembro que 64 foi assim, 31 de março, 1º de abril de 64 foi exatamente assim. Mas nunca liguei, eu era criança. Eu só fui ganhar alguma consciência depois que eu fui me meter em atividade estudantil. Primeiro como Grêmio, lá do Colégio Estadual Conde de Linhares. Me chamaram para fazer um jornalzinho chamado O Fofoqueiro. Quando eu já estava na UFES, é que então a gente ganhou mais consciência da militância. Porque eu comecei a fazer o curso de comunicação em 76, em 77 eu entrei para o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e que na época estava envolvido intensamente em atividade política, sobretudo ali na UFES, na atividade de reconstrução do DCE, do Diretório Central dos Estudantes. Essa reconstrução aconteceu em 78. E em 79, com os DCEs estaduais todos reconstruídos, nós reconstruímos a UNE, a União Nacional dos Estudantes, 79. Ali, 1980, 81, quando o general Figueiredo, falava em abertura e que ele enfrentava a resistência da própria direita, porque o regime militar tinha uma ala mais à direita e tinha uma ala mais arejada que falava numa abertura controlada, numa abertura lenta e gradual. Quando o Figueiredo falou nessa abertura gradual, nessa distensão, que já vinha de uma política do general anterior, que era o Geisel, nessa fase aí, a direita da direita mesmo, ela recrudesceu. Aí explodiram a bomba lá no Rio Centro, aqui em Vitória nós tivemos incêndios. Houve até um atentado na tribuna, eu trabalhava na tribuna, quando explodiram o nosso arquivo. Quando a ditadura abre, que passa a ter eleição direta para governador, em 82, aí já estava toda aquela militância, os partidos, a anistia já tinha acontecido, os partidos políticos já estavam todos, novos partidos se formando, PT, PDT, Brizola voltou, o pessoal do exílio, aquela coisa toda, e nós, foi uma época também já de luta democrática, já objetivando o fim do regime, que só acaba em 84. Né? Primeiro, a imprensa apoiou o golpe de 64. Foi majoritariamente a favor do golpe de 64. Depois ela começou a sentir as consequências do que era uma ditadura. Aqui, jornal A Gazeta, jornal A Tribuna, o jornal O Diário, todos sofriam censura. Teve aquele período. Depois, os jornais parece que se engajaram mais na luta democrática, né? Ficou mais arejado. A luta foi uma ação dos jornalistas, tá? Mais do que dos donos de jornais. Foram os jornalistas, né? Que queriam uma imprensa livre, como tinha nos países do primeiro mundo, né? Era uma imprensa local. Tinha aqui a censura dentro de um quadro de conveniências estadual. Os governadores eram nomeados pela ditadura, todos eles. Então os governadores tinham todo aquele poder autoritário. E a imprensa não podia falar mal do governador de maneira alguma. Tinha gente que era mais realista do que o próprio rei. Tinha gente que era ligada à ditadura e abusava
da autoridade mais do que até quem tinha a própria autoridade. Muitas vezes o governador não sabia, não estou poupando os governadores da ditadura não, mas muitas vezes aquela turma de puxa-saco embaixo é a turma que denunciava, é a turma que dedurava, a turma que fazia o trabalho sórdido de entregar jornalista, de espionar quem estava na manifestação, né? Então, a ditadura fazia isso também, ela botava sempre um policial federal disfarçado nas assembleias, nas reuniões, mas também tinha aqueles que eram traidores, entendeu? A ditadura não era, ela não se caracterizou como uma coisa justa, né? Era uma coisa cheia de injustiça. E muitas injustiças foram praticadas por gente que foi denunciada sem que tivesse qualquer ligação. Muita gente foi perseguida, mas não tinha qualquer ligação com os comunistas, com nenhum grupo organizado. É um mal da ditadura esse também, de prejudicar pessoas que jamais tiveram ligação orgânica, ligação institucional com a ditadura, com movimentos de esquerda. Vamos dizer, a maioria não vou dizer, mas uma boa parte. Se não era ligada a partidos de esquerda, organizações clandestinas, etc., como era o meu caso, eram a certos políticos de oposição. Então todo mundo ali tinha vamos dizer assim, um histórico parecido, portanto não havia nenhum olhar diferenciado sobre nenhuma pessoa. A imprensa era um locus da militância, imprensa capixaba. No Jornal O Diário, no Jornal da Cidade, Jornal A Gazeta, no Jornal A Tribuna e nas emissoras de rádio. Depois vieram as estações de TV e aí, pela própria natureza do veículo, a seletividade era outra, né? Olha, os blogueiros da época, que agora a imprensa alternativa, são os blogs. Pô, você vai buscar algum oxigênio, alguma versão diferenciada nos blogs. Não tinha internet na época, claro. Então, eram os jornais alternativos. A grande imprensa estava sob controle da ditadura. A alternativa eram aqueles jornais, geralmente semanários, ou jornais mensais. Aqui no Espírito Santo, o mais famoso foi o jornal Posição. Dependendo de quem estava dirigindo, o jornal tinha uma linha, porque a esquerda nunca foi unificada, né? Fiz uma matéria uma vez sobre a reforma da Casa. Quando Elcio Alves deixou o governo do Estado, aí entrou Eurico Rezende, que foi senador, um cara dono de faculdade, um educador, um causídico importante, um intelectual, casado também com uma mulher de uma família importante. Aí houve a reforma da casa, porque o que entrou, a madame achou cafona a outra casa, muito cafona, muito brega. E aí foi feita uma reforma naquela casa, e alguém da ditadura me deu um bizu, me passou uma pasta assim, com toda a reforma. Você vê que era uma matéria que hoje você acha em qualquer site de transparência, mas me passaram um documento assim, até do preço do vaso do banheiro, tudo, aquela reforma. Aí eu fiz um troço divertido, mostrando como que eles gastavam com a mordomia, com bem-estar, sabe? Só porque uma madame não gostou da decoração da casa oficial. Aí a gente se divertia com aquilo. Eu fiz uma matéria, fez o maior sucesso porque o Milson Henriques fez a charge do governador com a calça arriada, sentada no vaso, lendo o jornal Posição com o charuto na boca, assim, e o preço do vaso assim embaixo. Aquilo era uma ousadia. Aquele jornal foi até apreendido. Mandaram a polícia, alguém recolheu os jornais também. Fizemos uma matéria no Posição quando Figueiredo veio aqui para privatizar a Ferriaço.
Ele disse que era abertura política, era de privatização. Aí botamos lá, ferro e aço entra na abertura de Figueiredo. Aí, outra apreensão, a gente testava. A gente também vivia testando os caras. A gente fazia uma manchete misturando humor com política também. Porque denunciar a corrupção é virar o diabo pelo avesso, entendeu? Então, aí, você fazendo aquilo com humor, o pessoal se diverte. E o povo comprava. Porque contra um inimigo poderoso, você só tem uma opção militar, uma opção de ataque, que é a tática guerrilheira. Quando você tem um exército poderoso, você faz uma guerra convencional. Fora disso, se sua força é menor do que a do outro, do que a do oponente, a sua alternativa é guerrilha. Então o jornalismo alternativo, o jornalismo, mesmo dentro das redações da grande imprensa, era trincheira. Você vai até onde dá. Negativo, assim, a dificuldade de você arrumar emprego também, de você se segurar no emprego, né? De ficar no emprego, porque você é visado, sempre tem... O dono de um grande veículo de comunicação é um grande empresário. Como um grande empresário, os interesses deles estão entrelaçados com os interesses da elite. Então, não é brincadeira. Eles estão sempre te tolerando ali. Toda grande empresa tinha um coronel ou um general para segurar a barra. Então, na época da ditadura, o pessoal que de hoje às vezes não sabe, nenhuma grande empresa existia sem ter nos seus quadros de diretores um militar para dar moral. Tipo assim, se tivesse algum problema, ó, bicho, tá dando um problema aí, liga lá para os seus cupincha lá, entendeu? Se não conseguir separar o jornalismo da política, da minha profissão, eu não consegui separar, tá tudo embolado. Que eu comecei a fazer comunicação, ao mesmo tempo comecei a trabalhar na imprensa alternativa naquela época, militando no Partido Comunista. Então as coisas estão entrelaçadas desde então. Nunca consegui desentrelaçar, nunca separei a minha atividade profissional da militância. Sempre fiz um jornalismo mais ou menos engajado. Porque quando eu militei na Gazeta e na Tribuna como jornalista, era uma época em que o jornalismo era melhor, talvez, do que agora. Embora houvesse a censura, aquela censura da ditadura, havia todo um esforço da redação por um jornalismo independente, um jornalismo mais honesto. Havia um engajamento da grande maioria na luta contra a censura, contra a ditadura. Peguei uma fase assim, onde as redações estavam cheias de jornalistas interessados em acabar com a censura. Aqui no Espírito Santo era uma fase de organização do sindicato dos jornalistas, dos radialistas. Eu dei sorte de pegar uma época assim de ascensão do movimento.